paz do Senhor para todos os amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos um texto da Palavra de Deus, a qual se encontra em Salmos, no livro 65 da Palavra de Deus. E quero deixar aqui um título para esta palavra. Os que Deus tem escolhido. Diz aqui o capítulo 65 do livro de Salmos, o verso 4. Quero pegar só esse versículo para meditar. Bem-aventurado aquele a qual ou a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habites em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, os que Deus tem escolhido. Então, ser escolhido de Deus é uma coisa gratificante. Quando nós vamos comprar algo, nós escolhemos, se for possível, da melhor e última qualidade. Nós só queremos o melhor para nós. Se você for numa feira livre, você não vai comprar um tomate que está amassado demais. Você vai comprar um que esteja meio verde, já envermelhando, para aguentar mais dentro de casa. E durinho. Tudo que vamos comprar, nós testamos para ver a qualidade. Até o lugar para morar com a companheira ou com o companheiro também se escolhe. Agora, Deus é diferente do ser humano. O ser humano vai procurar sempre a melhor qualidade. Agora, Deus é diferente. Deus não escolhe capacitado, não escolhe as melhores, excelentes pessoas. Não. Deus não escolhe capacitado, mas Deus capacita agora os seus escolhidos. Por quê? Nessa caminhada e jornada da fé com Cristo Jesus, há os oferecidos e há os escolhidos. Quando nós observamos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 8 e verso de número 19, vai dizer assim: Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, e ordenou que passassem para a banda da além, quer dizer, passar para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba, e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Se ofereceu. Onde Jesus fosse, ele iria, ele se ofereceu. E aí Jesus disse: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí? O que é que você acha? Está disposto? Seguir uma pessoa que não oferece nada por momento, não tem nem onde ele reclinar a cabeça. É como dizer, um morador de rua qualquer, dorme em qualquer lugar que a hora que der o sono. Mas ele se ofereceu. E agora? Está disposto a seguir dessa forma? Mas a palavra de Deus mostra também outras qualidades de pessoas, né? Nós vemos aí no capítulo de número 22 de São Mateus, que relata assim a palavra de Deus no verso 14, diz assim. Eu vou ler o anterior, o antitexto.
E disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora Jesus, ele mandou fazer isso, mas por que Jesus mandou amarrar de pés e mãos e lançar nas trevas exteriores? Por quê? Jesus fez uma parábola e dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele fez essa parábola de um reino dos céus. É igual a um rei que celebrou as bodas para seu filho. Jesus fez essa parábola falando do Pai nosso Deus e falando que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo ele veio para preparar um povo fiel, zeloso e de boas obras. A igreja não é a placa, a denominação, os templos que se constroem, mas não, preparar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Para quê? Para ser a noiva do Cordeiro para esses fins, para as bodas. Aí enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas, e esses que não quiseram vir. Veja bem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que quer será batizado, aquele que não crê está condenado. Ide e ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aguardar todas essas coisas que vos tenho dito, disse Jesus. Aí enviou e recusaram esses aí, a qual a palavra, Jesus veio para os seus e os seus não receberam, e a todos quanto receberam lhes deu. Aí a todos agora que o recebeu, que o aceitou, deu-lhes para que sejam filhos de Deus. Veja bem, os judeus não quiseram aceitar Jesus Cristo, não reconheceram Ele como Senhor, o enviado, o Messias. Então Deus depois enviou outros servos dizendo: dize aos convidados que eu tenho um jantar preparado. Tenho bois cevados já mortos e tenho já pronto. Vinde às bodas. Mandou convidar, falando: olha, a mesa, a ceia está repleta. Porém eles, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram, referindo-se a Jesus. E o rei, tendo notícia disso, encorajou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Quer dizer, aqui fala do Apocalipse, aqui fala do dia do juízo final, que Deus vai agora entrar com providência. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, porque não deixaram o pecado, não deixaram a maldade, não deixaram a vaidade, não deixaram as suas concupiscências dos olhos, da carne e soberba da vida, as blasfêmias, a ruindade, as mágoas,
não aprenderam a perdoar, não aprenderam a amar o próximo e muito menos temer a Deus. Então, a mesa, as bodas, preparada, mas os convidados não foram dignos. Ainda que João Batista, quando vinham a ele, e a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos, raça de víboras, e credes no Evangelho. Mas, mesmo assim, não se endireitaram. Então, e depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aí Jesus agora fala desse rei que mandou ir agora becos, viela, favela, comunidades, classes mais esquecidas da sociedade. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontravam, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados, a qual hoje muitos falam: tá vendo isso aí? Depois que matou, depois que roubou, depois que fez isso, depois que fez aquilo, agora diz que é santo, que é crente. Mas nessa classe de convidados a qual aceitou, maus e bons, esses maus aceitaram ao Salvador, ao Cristo Jesus, que perdoa os pecados e que prepara para as bodas celestiais, para o reino dos céus. Esses que são maus hoje, que aceitaram, regeneraram, foram purificados pela lavagem do sangue carmesim, gerados pela palavra. A fé veio e habitou. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouviram o chamado, e agora entrou na classe dos escolhidos. Deus dá oportunidade para qualquer um. Para você também hoje Ele te dá oportunidade. Só basta aceitar. Veja bem, ainda em Lucas nós vamos observar, Dr. Lucas dizendo assim, olha: mas Jesus lhes observou. Por quê? Veja bem, Jesus observou algo e disse assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Tem pessoa que é assim. Aí Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas Jesus havia falado isso, que ele aqui também antecedeu, que Lucas registrou a mesma coisa que Mateus. Quando Jesus falou, aquele veio: mestre, para onde tu foi, eu te seguirei, se ofereceu, né? Para onde quer que fores. Aí Mateus registrou no capítulo 19, e Lucas também, que é acerca dos que seguem a Jesus, a qual ele chama, ele escolhe: vem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Depois ele disse: quem não tomar a sua cruz e não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, não deixar tudo, quer dizer, não renunciar, não é digno de ser meu discípulo. E aqui não foi diferente. Essa passagem é a mesma qual foi registrado. Aí esse falou assim: deixa eu primeiro despedir, porque tem pessoa que fala assim: não, agora não, eu ainda estou novo. Não, ainda, isso aí é para quem já está já com uma certa idade, para aceitar as boas novas de salvação, aceitar o Senhor. Eu estou com todo gás, com todo vigor. Aí a palavra de Deus vai falar assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar do Criador nos dias da mocidade. Por quê? Por que lembrar? Antes que venham os dias maus,
e cheguem aos anos em que as quais vêm a dizer que não tem o contentamento. Quer dizer, chega a idade, bate a fraqueza, o corpo não está mais com o vigor. E agora? Desperdiçou a chamada, desperdiçou, porque Deus chama, Deus é Ele que nos ama, Ele muda o exterior, a aparência. É tão importante as coisas de Deus. A palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, resista aqui uma passagem, aí no verso 19, diz assim: então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Aimás era um mensageiro, era como o correio hoje, em todo o mundo, o correio, para levar a mensagem, ou para ministrar na época, como antes, era o telegrama, ou uma carta. Quando a carta chegava, aí o carteiro ia levar até o local indicado. E Aimás estava ali, ele era corredor, mas aquele dia não era para ele correr. A mensagem ele não tinha, mas ele se ofereceu. O escolhido para levar era Cusi, não era Aimás. E muitas das vezes na igreja acontece isso. A pessoa ela quer ser mensageiro de todo jeito e quer entregar a palavra, e às vezes a palavra não está com ele, porque quando somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai indicar a pessoa adequada para dar a palavra para aquele que está ali pronto para ouvir a palavra. Aimás, mas Joabe, capitão do exército, lhes disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje darás a nova, porque o morto é filho do rei. Esse que havia morrido foi Absalão, que havia se rebeliado com ele. Espera um pouquinho. Fala. O mosquito não mordeu. Passa a pomada? Mosquito. Tá bom, tá. Aí disse Joabe a Cusi: vai e dize ao rei o que vistes. E Cusi se inclinou a Joabe e começou a correr para levar a mensagem a Davi, que Absalão havia sido morto. Cusi tinha visto ele com o cabelo grande. Então Absalão era um homem excelente, de semblante, físico, cabeludo. E quando ele começou a correr, o cabelo dele enroscou em uma árvore e ficou pendurado. Aí veio os que o perseguiam e mataram. Agora tinha que dar notícia para Davi. E não é qualquer um que sabe dar notícia. Tem pessoa que não sabe dar notícia, não viu o fato, não conhece, mas ele quer ser o primeiro a dar notícia. Quer dizer, às vezes ele quer ser o certo para, às vezes, dar uma palavra na igreja. E ele não tem uma palavra. Papai, o mosquito quer me matar de novo. Tá, eu vou pegar ele daqui um pouco. O papai está gravando, tá? Aí veja bem. Mas mesmo assim, Aimás, prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens a mensagem?
e tu quer correr? Tu não tem a mensagem conveniente de saber que morreu alguém, tudo bem, mas não sabe como foi que morreu, não sabe o que ocorreu a chegar à morte. Ele não tinha nada. É igual pessoas, ele, não, eu que quero pregar. Aí começa a querer pregar e não dá uma mensagem nem para o pecador, não dá uma mensagem para a edificação da igreja e também não dá uma palavra para a glorificação do nome do Senhor. E só vai comer o tempo que tem ali. E não tem palavra. É um aimás. Aí ele correu. Chegou na frente, que ele era corredor. Chegou na frente e foi dar a mensagem para Davi. Mas ele não tinha a mensagem. Porque quando ele chegou lá, o rei perguntou. E disse o rei, vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. Ele viu um alvoroço e queria levar mensagem. Veja que situação. Que Deus tem as pessoas certas, Deus escolhe as pessoas certas para o momento certo para entregar a mensagem. E quando você não tem a mensagem, seja fiel, seja leal, seja claro, seja sincero e diga, olha, eu só tenho aqui uma saudação para dar e mais nada, eu quero ouvir. Aí mais falou, porém eu não sei o que era. Vi um grande alvoroço. Aí eis que vinha Cusi e disse, Cusi, anunciar-te-ei ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor se vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi, vai bem o mancebo com Absalão? E disse Cusi, seja como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantaram contra ti para mal. Aí ele se coloca para alegar o coração de Davi e ele diz, quem dera eu que morresse, ou que morrera por ti, Absalão, meu filho, disse Davi com essas expressões. Mas a gente observa nessa linhagem de escolhido e de oferecido, é um fator muito importante. Quando foi para ungir Davi, aí no capítulo de número 16, Samuel saiu com o vaso que Deus mandara para ir à casa de Jessé para ungir ali. E chegou lá na casa de Jessé, e sucedeu que entrando logo viu Eliade, e disse, certamente está o Senhor e o seu ungido. Já achou que o filho de Jessé, Eliabe, seria o escolhido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não é como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. E mandou agora, chamou Jessé, Aminadab, e foi chamando todos os filhos, e depois, quando não tinha mais nenhum para apresentar, porque Deus recusava a escolha. Aí foi onde falou, olha, falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas, e disse, pois Samuel a Jessé, envia e manda chamar. Trouxeram
Davi, que era formoso, era ruivo, de semblante de boa presença, disse: levanta agora e unge. Esse é que eu escolho. Então, observe bem que Deus queria agora, ele recusou a Saul, que era rei de Israel, porque foi o povo que escolheu. E agora Deus escolhe, e agora é Deus que escolhe. Escolheu a Davi para ser rei de Israel. Então, ser escolhido é fazer parte dos planos de Deus. Deus tem compromisso com quem ele escolhe. Quem é oferecido, Deus não tem compromisso nenhum. Mas com quem ele escolhe, pode ter certeza. Faça chuva, faça sol. Mas Deus sempre vai dizer: eis que estou contigo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e falou: olha, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus pais, da tua parentela, e eu te indicarei uma terra agora para tu habitares. Deus fez promessa para Abraão. Deus fez promessa que a semente de Abraão seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Deus escolheu. Quando Deus escolhe, meu amigo, possa passar o que for. Você pode estar sendo esquecido aí. Você pode dizer: olha, ninguém nem lembrar de você, mas Deus te escolheu, a hora vai chegar, meu amado. Se Deus falou que você ia ser, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então observe bem. Deus escolheu Abraão para ser pai da fé. Deus escolheu Jacó para ser herdeiro da promessa, da onde viriam os 12 filhos e nasceria agora a nação de Israel, que lá na frente, depois do Reino Unido, lá na frente nós vamos ver, depois de Salomão, quando seus filhos tomaram agora a posse do reino, aí veio o reino era unido, agora veio a divisão de 10 tribos para o reino norte e 2 tribos para o reino de Judá. Então, observe bem, e Deus nesse caminho, nessa jornada, Deus foi escolhendo reis, foi escolhendo profeta para falar com os reis, com os príncipes, com o povo, com o sacerdote, porque Deus escolhe, é Ele que cuida, é Ele que zela. Entenda bem. Deus escolheu a nação de Israel, sabe para quê? Para ser propriedade pericular. Quando nós olhamos lá no livro do Êxodo, nós vamos entender que Deus escolheu. Quando olha aqui, olha, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Foi no médico. Verso de número 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus concertos, então sereis a propriedade pericular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, disse Deus, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus ali, depois que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, aí Moisés desceu de lá com as tábuas dos mandamentos. E qual era? A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Mas Deus chamou um povo
veio trabalhando desde o pai Abraão, desde Jacó, para ser herdeiro da promessa, a qual agora veria Isaac. Olha, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora Deus escolheu as 12 tribos de Israel e da tribo de Levi, agora Deus escolheu para ser a tribo sacerdotal. Está registrada aí a palavra de Deus. Uma mutuca. A mutuca me moveu aqui, ó. Foi que tinha uma mutuca aqui. Aí, veja bem. E no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor e para estar diante do Senhor para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi, com os seus irmãos, não tem parte na herança do Senhor e na sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Então nós vemos aí que Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, para abençoar o povo. Deus também escolheu a Davi para ser da casa real, cuja a linhagem agora, através dessa linhagem de Davi, iria nascer o Messias, o Salvador. Quando nós olhamos lá no livro de João, a mutuca me deu uma mordida brava aqui. Oi. Pega a pomadinha pro papai, pega já. Pega a pomada, papai. Quando aqui a palavra de Deus no Evangelho de São João registra assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Aí aqui está registrando. Fecha lá, uma. Obrigado, tá, papai? Gosta de você. Para me atrapalhar, mas Deus é bom. Uma mordida de mutuca não tem problema. Melhor do que uma mordida de um ser humano. Então Deus escolheu o Egito, a nação mais poderosa da época. Deus escolheu os fenícios. Quem eram os fenícios? Principais navegantes da antiguidade. Os fenícios, eles eram os principais navegantes da época. E Deus escolheu eles. Deus não escolheu os gregos, porque os gregos eram povos de filosofia, de onde veio Platão, Sócrates e outros mais. E aí foi levantada as escolas dos grandes filósofos da época. Deus não escolheu os assírios, um povo perito em artes bélicas. Deus não escolheu. Eles eram os povos. As armas de guerra eram com eles. Mas Deus não escolheu eles. Mas escolheu e amou a Israel, um povo pequeno, um povo de pastores nômades, para revelar ao mundo o seu poder e a sua glória. E Deus deu o seu Filho por nós, ao qual nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Quando Paulo, na carta aos Efésios, vai relatar o seguinte. Tá bom. O que esse botão faz? Ele tira dali, não pode pôr a mão aí, tá? Então Deus, olha,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, quer dizer, em amor. Isso na primeira carta de Éfesos. E já nós observamos que Deus, escolhidos pelo Pai, Juan, escolhido pelo Pai, escolhido pelo Filho, do 7 ao 12, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, pelo seu Filho, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, e selados agora pelo Espírito, do 12 ao 14, diz também assim, em que também vós estáis, depois ouviste a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, agora, depois de ter crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nesse capítulo 1 faz 3 divisões. A de Deus ter escolhido, a de sermos redimidos agora pelo o Filho Jesus Cristo e selado agora pelo Espírito Santo. Agora, para que Deus escolheu? Deus escolheu por quem? Por que Deus escolheu? E quando? Nós vemos aí que foi desde a fundação, desde os princípios. Deus chamou para a santificação e fé na verdade. Escolhido para quê? Escolhido de onde? E quem tentará agora acusação contra os escolhidos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. Deus está te chamando hoje, Ele te chama. Vinde a mim. Jesus está te chamando hoje. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Ele te chama no estado que você está e Ele vai te capacitar. Moisés ficou 40 anos trabalhando ali no Egito. Aprendeu de tudo, toda a ciência do Egito. Mas depois ele teve que aprender também agora com Deus. E ficou no deserto e Deus o preparou para a missão a qual Deus tinha. Deus preparou Saulo de Tarso, a qual ficou 13 ainda anos para depois sair para fazer a obra missionária. Não importa o tempo que você está, mas Deus tem te chamado e está aguardando a sua decisão. Não tardes. Não tardes. Venha para Cristo hoje. Shalom. Deus os abençoe.